Deus no capítulo 25. Louvado seja Deus por nossa equipe que nos conduz ao Senhor em cânticos tão preciosos. Mateus, capítulo 25. Nós estamos dando sequência a essa bênção maravilhosa que tem sido estudar as parábolas de Jesus. E como eu não prego nos 2 cultos vespertinos, hoje as pregações serão nas parábolas, tanto as de 17h30 como as de 19h30. Mateus, capítulo 25. Eu quero convidar a igreja a colocar-se em pé. Na semana passada, nós fomos do versículo 14 até o 30. Hoje nós vamos começar, amados irmãos, no versículo de número 31. Versículo 31. Assim diz a palavra do Senhor. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá. Vocês vão ler todos comigo o 45 e o 46, somos todos na sua voz. Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Senhor, só de ler esse texto, Senhor, eu já fico perplexo. Pai, qualquer pessoa que leve a tua palavra a sério, treme diante de um texto como esse. Ainda que esteja Deus, ó Pai, inserido no rebanho dos justos, porque sabe que muitas das pessoas que nós amamos nessa terra, com as quais convivemos, infelizmente, não estarão à direita ao nosso lado. Pai, o nosso coração treme. Pai, esse assunto não pode ser abordado com frivolidade. Ele é muito sério. O Senhor tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Deus, nesta noite, ao ouvir essa mensagem, a avaliar o nosso coração e revisar se verdadeiramente nós estamos em Cristo Jesus. E se alguém aqui, ó Deus, mesmo que seja frequentador de igreja há anos, não está em Cristo Jesus, que o teu Espírito sopre nova vida sobre este coração nesta noite, em nome de Jesus. Que haja salvação na tua casa nesta noite, Deus, em nome de Jesus. E que no dia do juízo nós tenhamos a alegria de ouvir: vinde, bendito do meu Pai, para as moradas eternas que te foram preparadas. Senhor, nós anelamos esse dia. Até lá, ser conosco. E nessa noite nós cantamos que o Senhor derramasse sobre nós a unção que é o Espírito Santo.
Enche-nos com o Espírito Santo nesta noite, Deus, enquanto ouvimos a palavra, e ajuda-nos a viver cada dia da nossa vida como se esse fosse o último. Ó Deus, fala-nos, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos e irmãs. Querido irmão, se o senhor voltasse hoje, você estaria preparado para o dia do juízo? A Bíblia diz, amados amigos e irmãos, que pessoas de todas as nações, justos e injustos, todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Se o senhor voltasse hoje, você estaria preparado para estar diante do seu tribunal? Nesse texto que nós lemos, irmãos, nós encontramos a parábola do grande julgamento. E eu não vou contá-la novamente, porque você acabou de ouvi-la na leitura. Mas, irmãos, essa palavra, para mim, essa parábola é tão direta, e ela revela para mim uma característica do juízo, que ele é dialético. O tema da mensagem é a dialética do juízo. Pastor, o que é dialética? É um processo de raciocínio, amados irmãos, consciente, que se expressa, pelo menos, através de uma tese, de uma antítese. Hegel sofisticou a dialética quando criou a síntese no mundo filosófico. Mas uma dialética, amados amigos e irmãos, é um processo de pensamento consciente, certo? Que se expressa de uma antítese. E Jesus, quando pinta o quadro do juízo, do julgamento, do dia final, ele mostra para nós que esse juízo é dialético. A tese que são salvos, a antítese são aqueles que perecerão. Então esteja muito atento, que você abra os olhos hoje e que ao ver a dialética do juízo, você seja encontrado na tese daqueles que foram salvos pela graça e não na antítese daqueles que receberão a ira de Deus na eternidade. Ao nos apresentar, amados irmãos, a dialética do juízo, Jesus nos diz que a dialética do juízo é a dialética da glorificação. A dialética do juízo é a dialética da glorificação. Olhe para a sua Bíblia aí, você vai ler para mim o versículo de número 31. Pode ler. 1, 2, 3. Leia com coragem, com fé, para sair no vídeo. Vamos lá. 1, 2, 3. Pode ler. Ele virá na sua majestade. Todos os anjos virão com ele. E a Bíblia nos diz que ele, Jesus, será o grande juiz. Se assentará num grande trono majestoso, o trono da sua glória. E essa glorificação, amados irmãos, é dialética, sabe por quê? Porque no primeiro momento ele veio em humilhação. Isaías nos diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ah, irmãos, Isaías diz que nele não havia beleza alguma. E ele diz, amados irmãos, que ele foi um homem ferido por Deus. Jesus viveu uma vida de humilhação enquanto esteve em nosso meio. Mas, amados irmãos, eu disse a vocês que o juízo é dialético. Jesus veio primeiramente em humilhação, mas no juízo ele vem em glorificação. Ele vem em exaltação. O texto diz que ele vem com os anjos na sua glória. Imagine o corpo de Cristo glorificado, com todos os seus batedores celestiais ao seu redor. Ele vai sentar, amados irmãos, num grande trono, o trono da sua glória, e reunirá todas as nações em sua presença para julgá-las. Então, amados irmãos, o juízo é dialético, porque ele nos mostra que Cristo veio em humilhação para salvar seu povo. Mas no último dia o Senhor vem em glória. E ai daquele que não acreditou nele. Ai daquele que não levou o seu evangelho a sério. Ai daquele que não ouviu os pregadores fiéis da palavra. Porque naquele dia, amados irmãos, ele será lançado num lago de fogo e enxofre. Jesus virá em glória estabelecer seu reino. E nós que pertencemos a ele, reinaremos com ele eternamente. Louvado seja o Senhor, amém, meus irmãos? Ele voltará. Toda injustiça acabará. E, amados irmãos, diz a Bíblia lá em Apocalipse que ele enxugará toda lágrima dos nossos olhos.
E já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, nem ranger de dentes, porque as primeiras coisas passaram. E ele dirá: eis que faço novas todas as coisas. Nós reinaremos com ele eternamente. Louvado seja o Senhor. O juízo é dialético. E ele começa com a glorificação do Senhor Jesus. Mas o texto continua a nos apresentar a dialética do juízo. E ele nos diz que a dialética do juízo começa com a glorificação, mas continua com a separação. A dialética do juízo continua com a separação. Olhe para a sua Bíblia, versículos de número 32 e 33. Vocês vão ler o 32, eu vou ler o 33 com vocês. 1, 2, 3, podem ler. Leiam, irmãos, por favor. Todos os 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Amados irmãos, todas as nações da terra estarão diante do Senhor. E a Bíblia diz aqui, amados irmãos, que ele separará um dos outros. Esse é o mesmo verbo usado para santificar. Deus vai separar uns dos outros. Mas a categoria de separação de Deus não é a categoria de separação dos homens. Diz o texto que, como pastor, separa, ele vai separar, vai dizer quem é ovelha, vai dizer quem é cabrito. E o texto é mais específico ainda, porque diz que ele porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Irmão, Jesus aqui é muito sugestivo. Quem aqui já viu a diferença de criação de cabrito e criação de ovelha? Criação de ovelha não é fácil, irmão. Exige muito trabalho. Nos dias da Bíblia exigia dormir ao relento. Exigia perigo de enfrentar mercenários, lobos, leões, ursos. Mas as ovelhas, elas têm um relacionamento com o pastor. E quando elas ouvem a voz do pastor, elas seguem o pastor. Porque elas sabem que quando necessário o pastor põe comida na mão e as alimenta na boca. Elas sabem que quando elas estão perdidas, o pastor vai atrás delas. Então o relacionamento do pastor com as ovelhas é um relacionamento de intimidade. Mas quem aqui já viu criação de bode e de cabra? Diferente, irmãos. Você pode até chamar a cabra e o bode pelo nome, mas a cabra nunca vai ser como uma ovelha para você. Nem o bode. Bode é difícil, irmão. Quem cria bode sabe o que é isso. O pessoal que vem do Nordeste aí, que já viu lá no sertão criação de bode. Bode chuta, bode chifra, bode sobe em cima da casa. Bode é um terror. Bode é um problema. E o próprio mundo aí afora diz que o símbolo do capeta é um bode. Só para você ter ideia. O negócio é feio. Então, amados irmãos, o Senhor vai separar as ovelhas dos cabritos. O que Jesus está mostrando para nós aqui, irmãos? Que no último dia haverá separação. No último dia, amados irmãos, o Senhor vai revelar quem é quem. E aí não vai ser aquele que ia mais à igreja, aquele que é menos à igreja. Aquele que tinha cargo e aquele que não tinha cargo. Não, amados irmãos, ele vai separar aqueles que são dele e aqueles que não são dele. Haverá uma separação no dia final. A Bíblia fala sobre isso muitas vezes. Você lembra da parábola do joio e do trigo? Lá estão plantados juntos. O inimigo vem à noite e semeia o joio. E aí então os anjos dizem: Senhor, colheremos o joio. O Senhor, não, para não danificar também o trigo. Mas no dia final, nós colheremos o trigo e o joio, e amarraremos o joio e o lançaremos no fogo. Amados amigos e irmãos, haverá uma separação. No dia em que o Senhor vier, Ele vai mostrar quem é dele, e Ele vai mostrar quem não é dele. É por isso que o Salmo 1, versículos 5 e 6 é muito claro. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. No último dia é o seguinte: quem é de Jesus e quem não é de Jesus. E eu quero lhe fazer uma pergunta. No último dia, de que lado você estará? Você estará no meio das ovelhas ou você estará no meio dos cabritos? De que lado você estará? No dia final, haverá separação. Eu rogo ao Senhor para que todos nós sejamos encontrados no lugar das ovelhas. Amém, meus irmãos? Amém. Louvado seja o Senhor. O juízo é dialético. A dialética do juízo é a dialética da glorificação, é a dialética da separação, mas é a dialética da revelação. É a dialética da revelação. Olha aí para a sua Bíblia. Nós vamos ler o versículo 34, depois o versículo de número 41. Versículo 34 e
e o versículo de número 41. Vamos ler todos numa só voz, versículo 34, 1, 2, 3. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. A dialética, amados irmãos, do juízo é a dialética da revelação. No último dia, o Senhor vai revelar quem é quem. E é impressionante a linguagem que o Senhor usa para chamar as suas ovelhas. Primeira coisa que ele diz às suas ovelhas é o seguinte: é que nós somos abençoados. Vinde, benditos! Nós somos as pessoas mais bem-aventuradas da terra. No final do louvor, Elisana orou aqui: nós somos as pessoas mais felizes da terra. E ela tem plena razão. Porque nós somos amados, amados irmãos. Nós somos escolhidos pelo Senhor. Nós somos comprados pelo seu sangue na cruz do Calvário. Nós somos regenerados pelo Divino Espírito. A presença de Deus habita em nós. Nós temos a sua palavra. Nós passamos por dificuldades, sim, mas nós sabemos que temos o Senhor e somos abençoados por Ele. O Senhor vai revelar plenamente a sua bênção em nós. Mas Ele também, irmãos, vai revelar a quem nós pertencemos. Olha o que diz o texto: vinde, benditos de meu Pai. Nós pertencemos ao Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bênção maravilhosa. Deus, para mim e para você, irmão, é Pai. Hoje é dia dos pais. Nós celebramos com a nossa família. Mas muitos têm uma visão errada de quem é pai. Eu quero lhe dizer para você que o verdadeiro paradigma de pai não é seu pai humano. O verdadeiro paradigma de pai é o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E só existem outros pais porque Deus é o primeiro pai. É o Pai eterno, é o Pai por excelência, é o Pai que tem um relacionamento de plenitude com o seu filho, de amor intenso e de perfeição. Jesus disse que nós somos os benditos do Pai dele. Esse Pai nos amou tanto, a ponto de dar esse único Filho na cruz por nós. O Senhor vai revelar a sua glória em nós no último dia. Ah, irmão, que bênção maravilhosa. Nesse dia eu vou ter cabelo, aleluia. Nesse dia, irmão, a barriga vai desaparecer de novo. Vai parecer que eu tenho 18 anos novamente. Glória a Deus, né? O meu rosto vai brilhar em glória. Eu vou parecer com o Senhor, irmão. Glória a Deus. O Senhor vai revelar tudo, a sua glória em nós. Nós pertencemos ao Senhor. Irmão, você não se pertence, você não é de si mesmo. Se você foi comprado pelo sangue do Cordeiro, você é bendito e é do Pai. Mas ele diz mais, irmãos, nessa revelação maravilhosa. Ele diz: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha que bênção maravilhosa. O que é que Jesus está dizendo aqui? Que você não é salvo por nada que você tenha feito ou vá fazer. Que você é salvo pela graça soberana de Deus. Ele diz que Deus preparou um reino para você, no qual você vai reinar com Ele, no qual você vai habitar com Ele. E esse reino foi preparado desde a fundação do mundo. Sabe o que significa? Que lá no princípio do mundo, Carlos Gilberto, Deus pensou em você. Deus olhou para você. Deus te amou, Carlos. Louvado seja Deus por isso. Antes que o mundo houvesse. Que bênção maravilhosa, irmão. Isso é salvação graciosa. Isso é eleição soberana. Não depende dos meus pecados. Não depende da minha atitude. Depende da graça e do amor de Deus que manda Jesus na cruz para me salvar. Louvado seja Deus. No último dia o Senhor vai revelar quem nós somos, irmãos. Irmãos, esse mundo de dor vai passar. Essa angústia que você está enfrentando vai passar. Essa crise política no Brasil vai passar. A traição vai passar. O engano vai passar. A fraude vai passar. A mentira, a doença vai passar. Louvado seja o Senhor. Nós estaremos num reino eterno, nas moradas que foram preparadas para nós, porque Deus nos amou antes da fundação do mundo. Louvado seja o Senhor. Ah, amados irmãos, para nós será uma revelação maravilhosa. Mas para aqueles que não têm o Senhor, será um dia
de revelação terrível. No versículo 41, a dialética do juízo, lembre-se, é sempre a tese e a antítese. O Senhor revela aqueles que não são dele. E ele diz o seguinte: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim. Jesus vai expulsá-los e escorraçá-los. E ele chama aqueles que não têm Cristo de malditos, amaldiçoados. Aquele que não tem Jesus. Aquele que não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aquele que vive em seu próprio orgulho. Aquele que adora a si mesmo. Aquele que faz tudo para a sua própria glória. Aquele que se refestela com a sua exaltação. Aquele que se locupleta do aplauso humano, do seu poder, da sua riqueza, de dinheiro, e se acha a pessoa melhor desse mundo, colocando qualquer coisa no lugar de Deus. A Bíblia diz que essa pessoa é amaldiçoada. É isso que o Senhor revela. Quem não tem Jesus, por mais próspero, por mais brilhante, por mais honrado que seja nessa terra, por Deus é amaldiçoado. É isso que a Bíblia diz. Nós temos que botar os pingos nos is e falar a verdade, irmãos. E o Senhor disse, revelando, para a tristeza desses, que eles vão para o fogo eterno. Um lugar, amado irmão, onde haverá fogo. E onde aquele corpo preparado para queimar eternamente, nunca será consumido. Irmãos, é terrível ver alguém pegar fogo. Quando eu era menino na cidade vizinha minha, em Unaí, certa pessoa estava no incêndio e saiu correndo no meio da cidade, amados irmãos, queimando, fogo ardendo na pessoa, e ela morreu queimada, uma cena tétrica, terrível. Imagina você ver uma pessoa sendo queimada, correndo, incendiada no meio da rua, que coisa horrível. Mas a Bíblia diz que essas pessoas vão queimar eternamente, vão sofrer eternamente, e pior, elas nunca vão se arrepender. Lembra da parábola do rico e do Lázaro? O rico não pede: Senhor, perdoa os meus pecados. Ele diz: não, Senhor, pede a Lázaro que molhe a ponta do dedo e coloque na minha boca, porque eu estou atormentado nessa chama. Ele está ali, ele está sendo queimado, ele sabe que Deus é justo, que tem que ser assim, mas ele não tem a capacidade de se arrepender, porque ele está debaixo da ira de Deus. É um fogo eterno. Que lugar terrível! Deve ser o inferno, irmãos. Só de pensar nele, nós devemos ficar perplexos. E a Bíblia diz, irmão, que esse fogo eterno é preparado para essa pessoa amaldiçoada, porque ela revela a quem de fato ela pertence. Diz o texto, em verdade, aqui diz o texto: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Irmão, não tem jeito. Por mais que você queira dourar a pílula, por mais que você queira justificar, por mais que você reconheça evidências da graça comum no pecador natural, a Bíblia é muito clara em dizer que ele pertence ao diabo. A Bíblia é muito clara em dizer que aquele que não creu em Jesus, que aquele que não se arrependeu dos seus pecados, está debaixo da influência de Satanás. Por mais elegante que seja, por mais eloquente que seja, por mais intelectual que seja, quem não tem Jesus no coração faz parte do partido do diabo e dos seus anjos. E vai queimar com eles no fogo do inferno. Nós não deveríamos jamais dourar a pílula, irmãos. E por isso nós instruímos bem nossos filhos nessa igreja. Como é que eu vou entregar minha filha, irmãos? Alguém que a Bíblia diz que é filho do diabo. Alguém que a Bíblia diz que está influenciado pelos anjos do inferno. Terrível, irmãos. É por isso que nós precisamos, sinceramente, avaliar o nosso coração e responder: nós estamos no Senhor? Você está no Senhor? Naquele dia não será mais possível esconder. Não haverá uma capa de justiça própria. Não haverá aplausos dos homens. Não haverá reconhecimentos do mundo. Não haverá cargos e posições.
O Senhor vai revelar quem é quem. Ou você é bendito do Pai, ou você é maldito de Satanás e dos seus anjos, e vai queimar com eles eternamente no inferno de fogo. Eu espero sinceramente que isso não aconteça com você. Se você olha para esse texto hoje e reconhece que você é um maldito, reconhece que você está em pecado, reconhece que você está longe de Deus, então, meu irmão, se arrependa, ainda há oportunidade de salvação. Se arrependa do seu pecado, se arrependa da vida longe de Deus, creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, creia que nunca ninguém te amou como Ele, creia que Ele deu a vida na cruz do Calvário para pagar os teus pecados, creia e você deixará de ser cabrito e será transformado em ovelha para a glória e honra do nome de Jesus. Creia nele e você será perdoado. Que o Senhor te visite com salvação, com perdão e cura nessa noite, em nome de Jesus. Se você é do Senhor, irmão, não precisa tremer de medo. A Bíblia já falou sobre a nossa identidade. O pastor Alexandre pregou aqui na conferência, num texto que eu tinha pregado 3 semanas antes, que diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Viva como alguém que é raça eleita. Viva como alguém que é sacerdote do Senhor. Viva como alguém que foi separado. Viva como alguém que é propriedade exclusiva de Deus. E se você sabe que é cidadão do reino dos céus e que o Senhor está voltando, então comece a proclamar ao mundo que é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Comece a dizer a seus amigos, a seus familiares, que o rei está voltando, e todo aquele que não estiver nele perecerá, mas todo aquele que nele crer terá vida eterna. Abra sua boca, que você seja um instrumento de resgate de muitos, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. O juízo é dialético, irmãos. A dialética do juízo, como temos visto, é a dialética da glorificação, é a dialética da separação, é a dialética da revelação. Mas a dialética do juízo também é a dialética da frutificação. A dialética do juízo é a dialética da frutificação. Olhe bem para o seu texto nessa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós vamos ler agora, a partir do versículo de número 35 até o versículo de número 40. E depois, e vocês vão ler para mim do 35 ao 40, e depois eu vou ler do 41 até o versículo de número 45, certo? Vocês, então, vão ler do 35 ao 40, e eu vou ler do 41 ao 45. Podem ler. 1, 2, 3. Leiam, por favor. O 42 em diante diz assim: porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que, sempre que o deixasses de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixasses de fazer. Lembre-se que eu já falei para você que a salvação é pela graça. E não é mérito nosso, é pela graça soberana de Deus, é pela eleição de Deus eterna e pela obra de Cristo na cruz. Mas Jesus é muito claro, amados irmãos, ao mostrar para nós que todo aquele que é verdadeiramente salvo vai expressar a sua salvação por meio dos seus frutos, das suas obras, de suas atitudes, do testemunho que ele dá no mundo.
Todo aquele que é verdadeiramente salvo, pela graça de Deus, pelo amor eterno de Deus, vai expressar nas suas atitudes, nas suas obras, no seu testemunho e na vida que leva. Então, amados irmãos, o Senhor continua a nos mostrar que a dialética do juízo é a dialética da frutificação. O Senhor vai dizer, porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de... Estava nu e me... Certo? Estava forasteiro e me hospedastes. Preso e fostes ver-me. E a Bíblia diz que os justos perguntarão, Senhor, quando foi que te fizemos tudo isso? Eles repetem tudo de novo. E o Senhor, amados irmãos, é maravilhoso em dizer a nós o seguinte, respondendo nesse versículo precioso 40, o rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Preste atenção, irmão, a Bíblia ensina que nós temos que cuidar do necessitado. Mas esse texto, irmãos, ele é muito mal usado. Porque Jesus está falando aqui, irmão, não é de qualquer pessoa. É claro que nós, como cristãos, se virmos uma pessoa em necessidade, podemos demonstrar o amor de Deus através de nossas boas obras. Mas o texto está falando não de pessoas que odeiam a Deus, não de inimigos de Deus. O Senhor Jesus está falando, toda vez que fizestes isto a um destes meus pequeninos irmãos. Sabe o que Jesus está falando? Os pequeninos irmãos de Jesus são seus discípulos. Os pequeninos irmãos do Senhor Jesus são aqueles que abandonaram tudo que tinham e abriram mão de sua própria vida e de seu projeto pessoal para viver para o Senhor. E todas as vezes, então, que esses verdadeiros crentes viram seus irmãos passando fome, eles deram de comer. Todas as vezes que eles viram seus irmãos com sede, eles deram de beber. Todas as vezes que os seus irmãos foram presos por causa do Evangelho, eles não tiveram medo de se identificar com ele, eles foram visitar. Todas as vezes que eles viram os pregadores do Evangelho no Senhor, eles os vestiram. Eles hospedaram na sua casa quando eles não tinham lugar para dormir, nem lugar para ficar. E quando esses adoeciam, foram visitados pela igreja. Pastor, o senhor está viajando na maionese? Não estou. Leia Mateus 10, 42 agora. Não, agora, a igreja toda vai ler. Mateus 10, 42. Você vai ver quem são os pequeninos de Jesus no Evangelho de Mateus. 1, 2, 3. A igreja inteira vai ler para mim. Vamos lá, pode ler. Leia, por favor. Jesus está falando dos pequeninos que saíram para pregar o Evangelho no nome dele. E ele disse que todo aquele que der um copo d'água a um destes meus pequeninos discípulos receberão galardão. Então, meu irmão, quando você tem que aprender a estudar a palavra no contexto do Evangelho de Mateus. Esses pequeninos que foram ajudados aqui, foram aqueles que dedicaram sua vida para anunciar o Evangelho, e não pensaram em si mesmo, mas pensaram na causa do Senhor, no nome do Senhor, no reino do Senhor, e sofreram privações, perseguições, angústias, rejeição desse mundo, mas os seus irmãos não os abandonaram, seus irmãos o carregaram no colo, e por meio desta atitude deram fruto, expressando que, de fato, o seu coração era regenerado. E aqui, irmãos, também está a atitude daqueles. Lembre-se, amado irmão, que o juízo é dialético. Ele mostra a tese dos santos, mas a antítese dos ímpios. E os ímpios aqui, irmãos, são aqueles que se opuseram aos pequeninos de Jesus, que se dedicam a pregar a sua palavra. Lembre-se, irmão, meu querido irmão, que o Senhor diz a eles, tive fome e não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, estava forasteiro, não me hospedaram, estava nu, não me vestiram, achando-me enfermo e preso, não me visitaram. Eles disseram, Senhor, quando foi que o Senhor teve fome? Quando foi que o Senhor teve sede? Quando foi que o Senhor era forasteiro, nu, enfermo, preso, e não te fomos ver? E Jesus vai responder, em verdade vos digo que sempre que o deixasse de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixasse de fazer. O que Jesus está dizendo é que todo aquele que rejeita os enviados do Senhor, por mais simples e humilde que sejam, pregadores do Evangelho, evangelistas, missionários, obreiros, pastores, mestres da palavra de Deus, enviados pelo Senhor, se você os rejeitar, ainda que eles não tenham uma aparência de pompa humana,
você não estará rejeitando a eles, você estará rejeitando o próprio Senhor. É isso que o Senhor está dizendo. Todo aquele, então, que se opuser ao Evangelho, todo aquele que se opuser a pessoas que lealmente têm dedicado a sua vida para anunciar que o Senhor é reto e nele não há injustiça alguma, essas pessoas que não se dispuseram para abençoar, para cuidar e de fato com sua atitude, às vezes até omissa, estão se levantando contra o reino de Deus e a sua palavra, essas pessoas, amados irmãos, essas pessoas revelam com seus frutos que não pertencem ao Senhor. Jesus é muito direto no Sermão do Monte. No capítulo 7, ele diz assim: pelas árvores vocês vão reconhecer os frutos, quando nos diz acautelai-vos dos falsos profetas. Ele diz, pode dar uvas o espinheiro, ou pode dar figos abrolhos. Ele diz, não pode a árvore boa dar fruto mau, nem a árvore má dar fruto bom. A árvore boa dará bom fruto, e a árvore mau dará um fruto ruim, e será cortada e lançada no fogo. Então, meu irmão, é pelo fruto que você reconhece quem é crente. É pelo testemunho, é pela vida, é pela coerência com a mensagem que essa pessoa professa crer, que você reconhece quem é do Senhor e quem não é do Senhor. E eu quero convidá-lo sinceramente a olhar para a palavra de Deus como um espelho nessa noite. Nós vemos em você o fruto do Espírito. Nós vemos em você o amor e a generosidade daqueles que apoiam as pessoas que se dedicam a anunciar o nome do Senhor. Ou nós vemos em você uma pessoa rebelde, uma pessoa terca, uma pessoa dura, uma pessoa que resiste à obra de Deus. Seus frutos vão revelar quem você é. Eu quero fazer um desafio, meu irmão. Como está a sua vida? Os seus frutos vão revelar se você estará à direita ou à esquerda naquele dia. Se os seus frutos não são bons, eu espero que o Senhor pode a sua vida nessa noite, em nome de Jesus, para que podado você seja restaurado e renasça em você uma nova criatura, para a glória e honra do nome do Senhor. Mas o juízo é dialético, irmãos, nós vimos, e nós já estamos chegando ao final. A dialética do juízo é a dialética da glorificação, da separação, da revelação e da frutificação. Mas, em último lugar, nós vemos, irmãos, que a dialética do juízo é a dialética da destinação. A dialética do juízo é a dialética da destinação. Versículo 26. Eu vou ler 46. Eu vou ler uma vez e você lê outra vez. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Imagine, irmão, aquele grande tribunal. Foi dada a sentença pelo grande rei. Agora os seus soldados, os anjos, amarram as correntes. E então começam a tomar a todos os malditos e lançá-los no lago de fogo e enxofre, e eles caem desesperadamente em gritos e terrível sofrimento e dor, e eles não têm oportunidade mais alguma, porque o evangelho esteve na praça e eles não escutaram. Agora eles gritam, eles reclamam, eles maldizem, maldito deste que me queima, e eles passarão a eternidade entregues à sua própria sorte, debaixo da ira de Deus. Oh, que lugar terrível será o inferno, amados amigos. Haverá uma destinação final, mas louvado seja Deus, porque essa destinação também é dialética. A Bíblia diz que os justos irão para a vida eterna. Que bênção maravilhosa, irmãos. A Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você é de Jesus, se você crê em Jesus, se você anda com Jesus, a vida eterna está preparada para você. E Jesus disse, esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, teu Filho, a quem enviaste. Se nós conhecemos a Deus aqui, intimidade com Jesus aqui, já é vida eterna. Mas na glória, nós conheceremos ainda em maior plenitude o nosso grande Deus e o nosso grande Salvador, Jesus. O céu, amados irmãos,
É maravilhoso, porque o céu é Jesus. E como diz o hino, e onde ele estiver, o céu será ali, aleluia! Nós, amados irmãos, o veremos face a face. Como diz aquele cântico que os quartetos cantam, né? Face a face quero vê-lo, muito além do céu de luz. Cara a cara em plena glória, hei de ver o meu. Louvado seja o Senhor, irmãos. Que o Senhor venha nos buscar logo. Que dia maravilhoso será o dia em que nós o vimos em glória. Que dia, amados irmãos, maravilhoso será quando Ele tirar de nós essa natureza maldita, que apaga o Espírito Santo, que nos atrapalha de ser a bênção que nós deveríamos ser. Que bênção quando Ele, amados irmãos, queimar esse mundo com fogo e depurá-lo, para que então o seu reino se manifeste glorioso e nós vivamos em perfeição, em adoração, em plenitude de nossos dons e alegrias, na presença do Senhor, cumprindo o propósito para o qual fomos criados, glorificando em santidade, em amor, em paz, em alegria eterna. Que o Senhor Jesus venha nos buscar logo e que você entre, que você ouça, venha bendito do meu Pai, para o reino eterno que te foi preparado desde a fundação do mundo. Que no dia do juízo você esteja do lado do Senhor. Que no dia do juízo você entenda que é uma ovelha de Jesus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos orar.